Olá, seja bem-vindo. Sou o pastor Marcelo Sanches e queria te convidar a estar na primeira aula comigo, Realidades da Nova Criação. E hoje nós vamos falar sobre o que é ser uma nova criatura. Ao nascermos de novo, nós passamos a vivenciar uma nova realidade. Passamos a ser novas criaturas em Cristo Jesus. A palavra de Deus, em 2 Coríntios 5,17, diz o seguinte: assim que alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas velhas passaram e as coisas antigas se foram, e eis que se faz tudo novo. Você pode estar se perguntando: pastor Marcelo, o que é ser uma nova criatura? Ser uma nova criatura é o princípio de todo relacionamento com Deus. Se a gente não tiver essa vivência, essa experiência, nós não vamos ter como conhecer o nosso Deus. Então, para que eu possa ter acesso de um relacionamento com Deus, eu preciso nascer de novo, ser uma nova criatura. E o próprio Jesus falou isso com Nicodemos em João, capítulo 3, versículo 3. Jesus diz assim: que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso quer dizer que a única forma de eu me tornar uma nova criatura é nascendo de novo, para que eu possa ter o acesso ao reino de Deus, uma outra realidade. É por isso que essa matéria se chama Realidades da Nova Criação, ok? E olha só o que diz Efésios capítulo 2, versículo 10. Fomos feitura de Deus, criação divina. Olha só, pois somos feitura do Senhor, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que eu e você pudéssemos andar nelas. Olha só, para que a gente possa entender essa realidade, aprendemos aqui, temos que nascer de novo e termos o entendimento de que, sendo assim, vamos nos tornar uma nova criatura. Mas como é que eu posso entender que eu sou uma nova criatura? Eu preciso primeiro viajar um pouquinho no tempo, viajar um pouquinho na Bíblia e entender a primeira criação, certo? Eu preciso entender essa realidade, a primeira criação. Então, olha só, Gênesis capítulo 1, versículos de 1 a 3 diz que Deus, no princípio, criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, né? E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E Deus disse: haja luz. Então, o que isso quer dizer? Deus criou tudo com voz de comando. Então, Deus declara a palavra e as coisas começaram a ser criadas. Deus libera uma palavra e as coisas começaram a acontecer. Salmo 33, versículos 6 e 9 diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Olha que tremendo. Então, toda a criação, todo o universo obedece ao comando do Senhor. E quando se trata do nosso entendimento, Hebreus 11, 3 diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se veem. Olha só que tremendo. Então, existe um poder na palavra, existe um poder na criação que veio da parte de Deus. E com essa mesma palavra, Deus também fez o homem. Deus também criou o homem. E olha só o que disse João capítulo 14, versículo 9. Ser semelhante, Ser semelhante a Deus, estar na imagem de sua semelhança, é ser criado pelo Senhor e se identificar com Ele. Então, quando alguém contempla a natureza de Deus, ele vai enxergar, assim como Jesus disse: quem me vê, consegue ver o Pai. Isso está em João 14, 9. Então, as pessoas queriam a revelação do Pai. As pessoas queriam ver o Senhor, queriam ver Deus. Então, Jesus vai e traz um ensinamento e diz, o próprio Jesus fala e diz assim, quem olhar para mim, quem estiver me vendo, não estava se referindo apenas à aparência física, mas à essência de Jesus. Então, quem vê a mim está vendo também o Pai. Então, olha só, vamos caminhando aqui, trazendo entendimento, trazendo base para que a gente possa entender essa primeira criação do homem e também para a gente poder entender essa nova criação que acontece dentro de cada um de nós, ok? Então,
Deus é o governante, o governador, Deus é soberano sobre todas as coisas, mas Deus cria o homem para quê? Para colocá-lo na terra, para governar a terra. E olha só, nós vamos entender que tudo isso que acontece na primeira criação é uma base e um princípio que vai acontecer na segunda criação. Então olha só, Gênesis 1:28 diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Deus estava trazendo o homem e colocá-lo sobre toda a sua criação como um governante, como um regente na terra, sendo Deus sempre que estava sendo soberano sobre todas as coisas. Gênesis 2:7 diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Preste atenção nesse detalhe. O sopro de Deus, o sopro do Senhor, a eternidade entrando no homem, a eternidade entrando ali pelas narinas do homem. Esse sopro no original quer dizer ruach, se refere ao Espírito, ao sopro de Deus. Então, nesse contexto, o homem foi criado do barro, do pó da terra. Deus o chama alma vivente. Encontramos o corpo feito do barro, alma vivente, e o sopro se refere ao Espírito. Aqui nós entendemos que o homem tem uma natureza tríplice, certo? Olha só que tremendo. Deus é tremendo demais. A tríplice natureza de Deus. Então, Deus é Espírito e o homem foi feito a essa imagem, tá? Então, pastor Marcelo, mas o homem foi feito só um ser espiritual? Não, eu acabei de falar. O homem foi feito do pó da terra, corpo, alma, considerado alma vivente, temos a alma, e o sopro de Deus, o Espírito. Aqui nós temos ali Espírito, alma e corpo, tá? E o próprio Jesus traz o ensinamento e diz assim: vai chegar a hora é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E olha só, por que foi necessário Deus soprar a sua eternidade e criar um espírito dentro do homem? Porque existe o meu espírito e o Espírito de Deus. Nós precisamos ter isso muito claro. Existe o Espírito Santo de Deus, que por sinal, quando você vai ler a sua Bíblia, a palavra Espírito Santo, ou Espírito quando está com maiúsculo, se refere ao Espírito de Deus. Quando a palavra Espírito está com minúsculo, você vai entender que ou se refere ao homem, ou se refere a algum espírito maligno na palavra de Deus. Saindo desse parênteses, o homem sendo espírito, tendo o espírito dele criado, ele vai ter a capacidade de conhecer a Deus e ter comunhão com Deus. Agora estou entendendo então por que o homem é tríplice. Porque Deus cria um espírito para o homem exclusivo. Eu sou um ser espiritual, tenho uma alma e habito no corpo. Então, para que serve meu espírito? Para que eu possa ter conhecimento de Deus. Eu só posso conhecer a Deus no meu espírito, ter a revelação de Deus no meu espírito. Então, ali eu tenho comunhão com Ele. O homem tem uma alma. Para que serve essa alma? A alma também serve para o homem se conhecer a si mesmo, conhecer a si próprio, sem entender. E o homem tendo corpo, ele vai tendo acesso aos seus sentidos e ao conhecimento que nós temos também externo, ou que nós podemos chamar de mundo, tá certo? Então, Gênesis 2:7 diz assim: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas narinas, olha só, corpo e alma, fôlego de vida, o ruach, o espírito, e aí o homem passou a ser uma alma vivente, ok? Não esqueça, somos seres espirituais, temos uma alma e habitamos num corpo. Quando nos falamos do nosso espírito, nós estamos falando que nós aí podemos ter um conhecimento e um contato com o mundo espiritual. Se refere, obviamente, às coisas do Senhor. Quando nos falamos da alma, nós estamos falando também do intelecto, Intelecto. Quando falamos do corpo, nós estamos falando de sentidos e também do contato com esse mundo físico, ok?
Tessalonicenses nos fala o seguinte, que nós precisamos nos santificar e que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, estou falando da primeira criação e estou também respaldando a visão de Paulo aos Tessalonicenses, respaldando a visão de quê? Que somos seres espirituais, temos uma alma e habitamos no corpo. Paulo disse mais em Coríntios 4,16, diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, esse corpo, contudo, o homem interior, o nosso ser espiritual, ele se renova dia após dia, ok? Olha só, quando nós na Bíblia encontramos a frase, o espírito do homem, ou o espírito interior, quando se refere ao coração do homem, está se referindo à essência do homem, tá? Ao seu ser. E nessas realidades espirituais, como é esse módulo, essa matéria, nós estamos estudando sobre as realidades de uma nova criação. Uma criação agora dentro de nós, como nós lemos em Coríntios, 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas passaram, agora sou uma nova criatura. É uma célula espiritual que não existia e passou a existir, ok? Então, o Espírito, nosso Espírito, recebe a vida eterna. Então, quando você foi para a igreja, você foi para um grupo de oração e alguém falou para você, você gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador? Você disse amém, eu quero, eu recebo. Naquele momento, você está sendo casa de Deus. Naquele momento, você está recebendo o Senhor, está recebendo a vida eterna. E naquele momento, o nosso espírito é vivificado. Mais na frente, nós vamos falar sobre a separação do homem com Deus. Mas olha só, por que ele é vivificado? Porque na queda de Adão, na queda do homem, no início da história, o homem foi expulso do Éden. E a partir daquele momento, a comunhão foi cortada, foi interrompida. Então é por isso que a Bíblia fala em João 6,63, que o Espírito é o que vivifica. Lá, o Espírito é vivificado, o nosso Espírito ele foi ativado. Sabe quando você liga a luz do seu quarto? Você sabe que a luz está ali. Você aperta o interruptor e acende tudo. É mais ou menos isso que acontece no nosso Espírito, ok? E a palavra de Deus disse mais ainda, que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Olha só que tremendo, né? Uma conexão do céu com a terra. Está em Provérbios, né? 20:20 diz assim, quem amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Meu Deus, cuide do que você carrega, cuide do que você tem aqui dentro. Olha só o que disse Romanos 7:22. O homem interior, Paulo falando sobre isso. No homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, só é possível ter prazer na lei de Deus, só é possível ter acesso, como nós falamos no início, ao reino de Deus quando nós nascemos de novo e passamos a ter acesso a essas realidades de uma nova criação. É um governo diferente, é um governo do céu, é Deus governando as nossas vidas. Amém? Vamos avançando, vamos falar um pouquinho sobre a alma do homem, tá? A alma do homem é aquilo que nós falamos que a alma ela entra em contato com o mundo intelectual, emocional, inclui mente, vontade e emoções, ok? Não sei se você já reparou, mas em alguns momentos a nossa sede por Deus ela está inabalável, mas as nossas emoções elas estão abaladas. E aí já aconteceu comigo, às vezes a gente não sabe discernir se eu estou fraco espiritualmente ou se eu estou abalado emocionalmente, e aí eu aprendo na caminhada a discernir. E para que eu possa fortalecer a minha vida espiritual, o que eu preciso? Eu preciso me alimentar da palavra de Deus, porque a minha alma e o meu corpo vão se submeter ao governo de Deus. Aonde está o governo de Deus? No meu ser espiritual, no meu espírito. Então, quando o meu espírito está forte, eu alimento o meu espírito com a palavra de Deus, com as orações, né, com a busca intensa do Senhor, tanto a alma como o corpo
vão obedecer ao governo do Senhor. Ok? Hebreus 4,12 diz assim, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Olha só, alma e o espírito são inseparáveis, certo? Eles estão entrosados um com o outro, mas não é a mesma coisa. A Bíblia está nos falando até a divisão da alma e do espírito. Eu, sinceramente, não sei onde é esse lugar, mas se a palavra está nos dizendo que existe um lugar onde a própria palavra, a espada do Senhor, tem o acesso, é porque esse lugar existe. Nós precisamos cuidar tanto da alma como também do nosso espírito, ok? Um detalhe, quer fortalecer sua alma, quer curar suas emoções, obviamente nós precisamos sempre procurar em Deus, buscar em Deus, buscar no Senhor, certo? Fortalecer o nosso espírito. Estamos falando sobre o homem como ser tríplice. Falamos do ser espiritual, falamos do homem como um homem almático, um ser almático, e agora vamos falar um pouco sobre o corpo ou o homem exterior, como a Bíblia fala, ok? Então, através do corpo, nosso corpo, aqui nós entramos em contato com o mundo físico. O corpo é a casa terrestre, digamos assim, é a habitação de Deus. E o nosso corpo, onde a Bíblia pode também nos fala, onde Deus tabernaculou. Deus fez tabernáculo em nós, ok? Deus nos fez seus tabernáculos. Então, olha só que tremendo que diz Coríntios 4,7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que isso quer dizer? Paulo está fazendo uma comparação ou uma analogia ao primeiro homem, o homem formado do pó da terra. Por isso ele diz, temos um tesouro em vasos de barro. Nós somos os vasos de barro e esse tesouro é o Espírito Santo, é Cristo, é a palavra que está dentro de nós. E o vaso de barro, obviamente, no contexto bíblico da época, ele poderia rachar, ele não tinha uma aparência legal, era frágil. E realmente o que dava valor àquele vaso de barro era o que ele tinha dentro dele. E assim somos nós, o que nos dá valor, o que nos dá força, o que nos dá ânimo, o que nós carregamos dentro, que é a presença de Deus. Ok? Gálatas 5,17 diz, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque eles se opõem entre si, para que a gente não faça o que quer, porventura seja do vosso querer. Então vamos lá. Olha aqui para mim. Nós estamos estudando realidades da nova criação. A carne tem uma vontade. Esse aqui são as nossas vontades carnais. A alma tem as vontades. E o nosso ser espiritual tem também vontades. O segredo de tudo isso é alimentar nosso ser espiritual. Quando eu alimento o meu ser espiritual, automaticamente tudo o restante vai andar alinhado com a vontade de Deus, certo? Mas a minha carne não quer fazer a vontade de Deus. Por isso que você vai estudar, e te deixo isso como tarefa de casa. Estuda Romanos 7 e 8, dá uma leitura, uma lida nesses capítulos, onde Paulo está tendo uma batalha interna. Por quê? Porque ele disse, o querer fazer o bem está dentro de mim. Ou seja, eu quero agradar a Deus, eu quero servir a Deus, eu quero viver para Deus, me consagrar, mas ao mesmo tempo, em algum momento da vida dele espiritual, ele talvez se sentiu emocionalmente abatido, por tudo talvez que ele passou, e ele estava nesse conflito que todos nós também passamos. Então é importante ter esse discernimento. A carne ela sempre vai nos puxar, para longe da vontade de Deus, ok? Olha só, não esqueça que quando Deus criou o homem, na sua primeira criação, Deus o criou com um plano. Então existe um plano original, certo? Que é comunhão, sacerdócio e governo. Os céus são os seus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Olha só, ou seja, Deus não fez apenas o homem.
Deus trouxe uma realidade para o homem, disse, ó, os céus são meus, sou o criador de tudo, mas você vai governar, você vai ser um mordomo, um administrador daquilo que eu fiz. Nós lemos aqui Gênesis 1:28, quando Deus abençoa o homem e diz, sede fecundo, se multiplique, domine, governe sobre os peixes, sobre a terra, sobre as aves do céu, certo? Então, Deus está confiando ao homem governo da terra, de todas essas coisas, tá? E olha só o que diz o salmista, diz assim, ó, fizeste o homem um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre todas as obras das tuas mãos, e sobre os teus pés lhe puseste tudo. Salmos 8, 5 e 6. Então Deus entrega ao homem, Deus cria tudo, está aqui, cuida daquilo que é meu, seja um administrador, para que você possa cuidar daquilo que é meu, ok? Então, pastor Marcelo, como é que o homem vai conseguir governar tudo isso, administrar tudo isso? Sabe como? Nascendo de novo, tendo comunhão com Deus, exercendo o sacerdócio e governo diante de Deus. Vamos lá. Deus coloca ali a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. No meio dessa realidade existem duas árvores, né? Então, uma árvore determina a vida espiritual que o homem teria. A árvore da vida, emana a natureza de Deus para o homem. A outra árvore, do conhecimento do bem e do mal, a separação de Deus. Encontramos isso em Gênesis 2:9, Gênesis 2:16 a 17. Mas o que é a árvore da vida? A árvore da vida representa o próprio Cristo, o próprio Jesus. Jesus, em João capítulo 1, versículo 4, disse, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Estava se referindo a Cristo Jesus. João 8:12 disse, de novo Jesus lhe fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então a árvore da vida representava uma verdade espiritual, falava de comunhão, de harmonia entre Deus e o homem, tá? Entre Deus e o homem, seria o alimento do homem. Então, entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, o que Deus estava mostrando com isso? Ao criar, ao mostrar para o homem não coma dessa árvore, Deus estava dizendo assim, ó, esse aqui é uma expressão do meu amor. Você tem a liberdade de escolher, de decidir. Escolha. Deus primeiro, quando dá ordem, disse, coma de tudo que tiver no jardim você vai comer. Essa é a primeira ordem, no imperativo, a primeira ordem, coma de tudo. Primeira ordem a ser seguida. A segunda, só desse ali você não vai comer. E obviamente nós sabemos a história, o homem vai lá, né? Eva vai lá e junto com Adão também depois eles comem desse fruto, ok? Então, para que nós possamos entender a diferença entre a árvore da vida, que representa Jesus, uma eternidade com Deus, e a do conhecimento do bem e do mal, que iria levar o homem para a destruição, Deus está tendo uma expressão de amor para cada um de nós, ok? Isso introduz na terra, na vida do homem, o que nós chamamos de pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus, tá? É ali que começa, né? Na tentação. Foi um fracasso da parte do homem, foi um erro, foi uma transgressão. Mas você pode estar se perguntando, mas onde se originou, onde começou tudo isso do pecado? Obviamente, no coração, né? Poderíamos dizer que começou no coração de Lúcifer, né? A partir do momento que ele decidiu não se submeter, se subjugar à lei de Deus. Isso está em Isaías, capítulo 14, versículo 13 e 14. E falando sobre todas essas realidades, nós entendemos que essa decisão do homem ter comido da árvore de conhecimento do bem e do mal trouxe sérias consequências, de pecado na vida humana. Romanos 5, 16, 18 nos diz que nos trouxe condenação. 6:23 nos trouxe morte, pelo menos 3 coisas
essa decisão de desobediência de Adão nos trouxe 3 consequências: condenação, morte e maldição. Ok? De fato, a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Que o Senhor te abençoe. Espero que essa aula tenha sido uma bênção para você e te espero na próxima aula. Um abraço.